Já que o título e o tema central da palavra é broken, então nós vamos já começar se quebrando. E uma das coisas que Deus já fez logo de cara, para dizer para mim que já começou quebrando todas as minhas crenças e regras, é com o título que Deus me deu para trazer aqui hoje, em relação à palavra para vocês. Então estava eu gosto dessas coisas de bastidores, porque elas contam uma história, né? Até chegar na história. Eu estava terminando uma consulta online e eu saí da consulta, fechei. Aqui atrás, uma frase. Tira, olha como é atípico, nada a ver com nada do que eu falaria na minha vida. Tiraram a cama e as panelas da Barbie. E eu olhei, estranhei, eu falei, nossa, que engraçado, eu nunca dei bola. Eu sempre gostei de urso, nunca gostei muito de Barbie, nunca dei muita bola para Barbie. E aí eu fui pesquisar. E, gente, por isso que eu tive certeza que era essa palavra que eu tinha que trazer para vocês. Porque naquele mesmo dia, Deus me deu Isaías 3, que é onde eu vou me pautar para falar aqui com vocês. Então, se vocês estiverem aí com as suas Bíblias abertas, por favor, abram em Isaías 3, 16. Eu vou ler depois, tá? Porque hoje em dia, quero contar para vocês que eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A má? Então vocês vão ouvir a má primeiro. Então vamos começar com tudo que é ruim, depois a gente vai para a parte boa, certo? Nós, há pouco tempo, lançamos um livro chamado Feminina. Tudo pode ser leve. Esse livro é um livro que eu não vou tecer comentários dele, mas é o livro da onde Deus tem me encaminhado para olhar nos últimos tempos. E uma das coisas que nós sabemos, e creio que todo mundo aqui já entendeu, é que nós estamos com um excesso do masculino em muitos comportamentos femininos no dia a dia, e estão predominando as nossas ações muito e mesmo dentro da igreja. E aí, eu não sei se tem um passador aqui para eu passar uns slides, ou eu peço, eles trocam, por gentileza. Eles trocam? Então tá bom. Se vocês quiserem colocar, eu quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Se puderem colocar o primeiro. No primeiro momento aonde a boneca Barbie foi construída. Então eu quero só tecer assim, ó, um parâmetro para vocês terem uma ideia. Para terem uma ideia bem clara. Depois vai aparecer ali os desenhos, porque eu trouxe para comprovar que o que eu estou falando não é coisa de viagem da minha cabeça. A primeira Barbie, gente, ela veio em 1959. E a ideia que eles tinham quando eles iam fazer a Barbie, vocês vão entender que tudo que eu estou falando de Barbie aqui não tem a ver com Barbie, tá? A ideia é, o que está acontecendo tem a ver com nós mulheres. Ok? A Barbie, ela passou para ser a primeira que ia ser uma mulher cuidadora, carinhosa, que seria preocupada com a sua casa. Só que eles fizeram a nhaca de colocar ela com todos os estereótipos de beleza que todo mundo tinha que seguir depois. Quem aqui gostava de brincar de Barbie? Levanta a mão. Uma grande. Quem aqui sabe me dizer, que eu fui pesquisar com a minha mãe? Tá aí, tá no ponto aí o slide? Eu fui pesquisar com a minha mãe quem era a boneca antes da Barbie. Alguém sabe? Quem está aqui nos 45 mais? Ah, vocês estão ligadas. O que tinha a Suzy? Como que ela era? Ela era o quê? Normal. Normal. Como que eram as roupas da Suzy? Normais. Niveladas com tudo que a gente tem de característica natural da vida. Tá certo? Aí chegou a Barbie. E quando ela chega... Oi? Ela chega chegando e ela ferra com todas nós, né? Mas preste atenção.
Todas as roupas da Barbie eram para serem cuidadoras de casa. Todas. Todas as roupinhas. Vocês vão ver ali no desenho, no slide. Se não estão conseguindo achar, eu passo de novo. Tá fácil aí? Porque eu acho que eu mostrando no visual fica mais fácil de... Querem que eu mande? Eu mando. Para mim tá fácil. Olha lá. Oi, Flor. Ah, veio em PDF e você não consegue abrir? Ah, você está fazendo o negócio. Tranquilo. Eu vou contando aqui para vocês, porque ela era para ser cuidadora. Quem que já brincou, vocês que tiveram Barbie, tinha o que na Barbie? De acessórios da casa dela. O que que tinha? Panelinha. Quem falou panela? Quem mais? Banheira. Tinha uma banheira. Tinha o quê? Tudo, tinha tudo. Essa Barbie não tinha falta de nada. Escassez ela não conhecia. Tinha uma cama de rainha. E a cama de rainha, ela era acompanhada de uma cozinha na casa dela. E tinha muitos mini, tinha todinho, pequenininho, tinha comidinha, tinha frango, tinha coisa que alimentava e nutria tudo que se referia a uma mãe, uma mulher que é nutridora, cuidadora, nada egoísta e supridora das necessidades desta casa. Vocês já sabem onde que eu vou chegar. 10 anos depois eles inseriram o Ken. E sabe como que o Ken chega? Ele chega grande. Vocês vão olhar ali, ela está transformando os slides. Ela chega muito grande, ele chega grande para vir e para abraçar, e para proteger, e para cuidar. E ele é inteligente, não é bobo, ele tem força, e ele cuida dessa Barbie. Então, em tese, ele está fazendo o papel dele, ela está fazendo o papel dela. Ao longo dos anos, o que acabou acontecendo? Começaram a tirar as panelas da Barbie. E eu sei que algumas de vocês vão dizer aqui, Karine, eu não gosto de cozinhar. Tá tudo bem, não é uma exigência, eu também não gostava. Só que todas nós vamos acabar concordando que cozinhar é uma forma de nós nos comunicarmos, de conectarmos com as coisas que nós temos ao nosso redor. Faz sentido? Ok. E aí o que acabou acontecendo? Chegou, era tudo rosa, estava tudo certo, mas o foco da Barbie era ser dona de casa. Olha só a transformação. 10 anos depois chega o Ken, e ele é o salvador da vida dela, e está tudo certo. Todo mundo queria ter um namorado de acordo com o Ken, porque ele era maravilhoso. Passaram-se dos anos, olha só, 70, 80, algumas coisas começaram a acontecer. Começaram a trocar as roupinhas da Barbie. Porque de roupa de cuidadora de casa, começaram a inserir ela para fora do seu lar, para fora do seu estabelecimento. E algumas coisas começaram a acontecer. A cozinha começou a ganhar espaço nos acessórios da Barbie, semelhante a escritórios. Tá? Quem aí estava um pouco mais velha consegue ter uma noção clara do que isso estava acontecendo. E aí nós chegamos em 90 até 2010. Eu vou dar uma resumida geral. 90 a 2010 insere-se os pets. Gente, uma coisa engraçada, eu fui me tocar ontem disso, vindo para cá no voo. Vocês já, talvez eu como nunca dei bola para a Barbie, eu nunca parei para pensar sobre isso com ela, mas talvez isso é básico para vocês. Eu nunca me dei conta que a Barbie não tem filho. Vocês já se tocaram disso? Ou é só eu que estou faísca atrasada? Tinha Barbie grávida? Sério? Ai, olha só. E que ano será que ela foi lançada? Porque isso tudo fala da gente. Olha como isso tudo fala de nós. Porque de 1990 a 2010, ela se tornou uma Barbie sonhadora e divertida. Começaram a nascer, eu vou mostrar para vocês, a Barbie acrobata,
presidente, astronauta, porque ela realmente, nada contra, começou a ir para fora e ganhar o mercado de trabalho. Só que, nesse meio tempo, para eles traduzirem o que estava acontecendo com toda a nossa sociedade, certo? Eles fizeram com que ela pudesse entender que ela vai ser lançada com peles diferentes, com estilos diferentes. Aí começou a vir uma série de diversificações, veio a Barbie deficiente, veio a Barbie com os cabelos assim, com o cabelo assado, aí a coisa começou a ampliar, e até aí está tudo muito bem. Só que foi nesta década que nasceu o tal do empoderamento feminino, e a Barbie começou a entender que o Ken tinha que ficar de lado. E eles começaram a inverter com muita sutileza que a ideia do Ken salvador é o Ken acessório. Eu preciso de um pet, eu preciso de um Ken, que é acessório, não mais o fortão. Vocês vão comprovar ali que tem uma coisa que prova na mensagem subliminar, que tem toda uma análise por trás disso, análise psicológica. E aí o que acabou acontecendo? Tudo era para ser visto com mais diversão e uma vida um pouco mais inclinada e voltada para ela. Até que chegamos nos anos 2020. E aí, toda a casa da Barbie foi transformada. E nesse ano de 2020 para cá, eles tiraram a cama da Barbie. Por isso que eu sei que foi o Espírito Santo que me falou, porque eu não me interesso pela Barbie, mas o dia que eu saí daquele consultório e veio aquela... Tiraram a cama da Barbie, era o título do que eu tinha que trazer aqui. E eu fui investigar se isso era coisa da minha cabeça ou não. Até então, a cama da Barbie, ela era de casal. E a partir desse tempo, ela passou seriamente a ser uma cama legitimamente de solteira. Eu não preciso de homens. Eu não preciso de vocês. Eu sobrevivo sozinha. Eu dou conta de tudo sozinha. Ao contrário do que a Vitória falou, você se sente muito pequenininha. Fique calma, porque Deus vai te levantar. O broken desse dia calma, se você se acha demais, é hora de você começar a se quebrantar. O tema é sério. E muito, muito mais sério do que a gente pode imaginar. E afeta quem? Afeta o último item do que ela trouxe para nós. Afeta o nosso legado. Afeta quem está recebendo. A autorização de você deixar os seus filhos de porta fechada na adolescência, na sua casa, você está contribuindo para a Barbie continuar na sua cama de solteira. Concorda comigo? Entende como isso é sério? É muito sério, gente. Eu estava vindo para cá, conversando com meu marido. Olha só, gente, olha que coisa linda. E eu pedi para ele, amor, não sei se ele está aí. Amor, o que você me sugere, né? Nós estávamos falando de filho. E eu falei, você tem alguma sugestão para mim como mãe? Eu quero saber. E ele falou assim para mim, eu tenho. Eu vou te fazer um pedido, o quê? Ele falou assim, eu quero que você vai começar a ir com elas fazer unhas. Nunca que eu imaginei que ele ia me falar isso. E eu nunca me toquei que realmente quando eu autorizo uma vez por mês para elas irem fazer, sempre a gente deixa elas lá, porque eu tenho outra coisa para fazer, vou no mercado e volto buscar quando acaba. Eu nunca me dei conta que eu não estava no cenário de quando ela estaria, ou as 3 meninas fazendo a unha. Porque isso sim, está correlacionado com o feminino, faz sentido? O que você está recebendo hoje é completamente dentro do feminino. E olha, para vocês terem mais noção, depois de 2020, além deles tirarem a cama da Barbie, panela não existe mais, é tudo fast food,
ela tem uma geladeira que é tudo de comida comprada. Não estou criticando, gente. Vamos fazer uma análise bem coerente, tá? Eu estou querendo falar assim, ó, qual é a mensagem por trás de tudo que nós estamos vivendo hoje? Tem tudo a ver. Qualquer um pode pegar, iFood, não sou contra, não tem nada a ver. A questão é, tiraram o que mais da Barbie? O que isso fala de nós? Estão tirando a cama da gente, estão tirando as panelas da gente, para alguns é glória a Deus, estão tirando o coração da gente, estão tirando o rim da gente. Eu vou falar mais que estão tirando o teu cortisol, o teu sono, estão tirando a tua paz, estão arrancando as tuas noites. Vocês sabiam que nós estamos mudando de cheiro? Mulheres, prestem atenção, eu fiz uma pesquisa bem extensa sobre cheiros, até no livro eu compartilho, sobre a questão da memória mnemônica com registro ligado a cheiro. Inclusive eu fiz até um cheirinho para fixação da memória. Toda memória, quando ela é ativada com cheiro, mesmo que uma pessoa tenha Alzheimer, ela vai lembrar. A minha pergunta é, qual é o cheiro da nossa casa? Porque a nossa casa está masculina, muitas vezes. Sabe por quê? Sabe o que eles fizeram lá na Barbie? Meteram notebook, celular, tudo aquelas coisas de smartphone, tiraram tudo que é de cama. Eu estou com o desenho aqui. Ai, Deus abençoe esse slide, que eu quero muito que vocês consigam ver, para não ficar só comigo aqui. Eu gosto do visual. E a ideia da liberdade e da autonomia é de um jeito aonde a intenção deles por fazer a Barbie a partir de 2020 é: eu não preciso servir ninguém. Eu preciso ser servida. Completamente contrária à ideia original do que Deus fez para que nós mulheres estivéssemos. Ken virou acessório, e eu, com todo respeito, eu não preciso nem falar, mas aqui todo mundo ficou presente, que em 2023 foi lançado um filme que eu não assisti da Barbie, só que o investimento de dólares em cima desse filme foi assustador, porque, gente, eu que moro lá em Cascavel, no interior do Paraná, eles pegaram o cinema, eles pintaram o cinema de rosa inteiro. E eles colocaram poltronas rosas inteiras. E eles fizeram algum tipo de bônus, que eu não lembro qual é. Vocês lembram qual que era? Era alguma coisa que você tinha que divulgar, que todo mundo... Até isso fizeram, cabine para foto. E todas as meninas, apaixonadas, virou a sensação da vez. Eu não vou nem sequer citar sobre esse filme, porque este filme... ele foi o início de um marco intencional, inconsciente, consciente e organizado, hollywoodiano, para a desconstrução completa do feminino. Ela vai colocar aí. Desconstrução completa do feminino e destruição total da figura masculina, com o aumento do egoísmo em absoluta consideração. Porque eles partem do princípio que se eu estou bem sendo servida, eu estou feliz, e é pura mentira. Todo mundo sabe que mulheres que ficam sendo servidas ou têm uma vida muito voltada para si são mais tendenciosas à ansiedade e depressão. É óbvio, porque os teus conectores naturais vindo de Deus, que é para troca, estão sendo recarregados somente com você. Então é como se você fosse só uma vitamina, se nutrindo da sua própria vitamina. E aí vai faltar outras vitaminas, por óbvio vai dar um PT. Aonde entra a palavra de Deus nessa história? Aí entra Isaías. Olha aqui, isso aqui, vocês estão vendo, né? Tem como diminuir, mesmo que não precisa ficar tão perfeito.
Mas só para elas verem, aqui ó, se vocês fossem pegar essa imagem, aqui era a casinha da Barbie. Aqui, isso aqui é avançado. Eu queria mostrar as primeiras. Se você conseguir colocar as primeiras lá, é muito interessante, porque vocês iam ver que ela mudou de rosto. Ela tinha um rosto puro. Ela tinha um rosto absolutamente gracioso. A da atualidade é um rosto completamente sensualizado. Estão arrancando os nossos rins e nós estamos permitindo. E agora vocês vão ficar chocadas, porque a notícia que eu tenho para dar não refere-se às mulheres lá de fora, refere-se a nós aqui dentro. Quando o sussurro do tiraram a panela e a cama da Barbie, veio para mim, e Deus falou, Isaías 13, eu fui ler e entender o contexto. Pasme vocês, o que nós estamos vivendo hoje, com a figura feminina, nada mais é do que um julgamento de Deus para as mulheres, em relação ao quanto elas saíram do lugar que elas nunca deveriam ter deixado. E o que é que está acontecendo conosco? Vamos ler aqui. Meu Deus, eu tenho temor disso, porque isso aqui é muito sério. Eu vou ler para vocês Isaías 3. Vou começar pelo versículo 16, tá? O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando em passos curtos, com enfeites tinindo seus calcanhares. Aí vem o julgamento. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Para aí. É hora de um quebrar. Olha só o que vem agora. O que vocês veem, olha que legal, tem uma mulher se pintando aqui, ó. Olha que feminina. Olha que bonita. Eu estou falando de você porque é o que está escrito aqui. Olha o que vai dizer, gente. Olha tudo que ele falou de itens femininos em Isaías 3, ó, 18. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas. Olha quanta coisa de acessório feminino Deus nos reveste e cuida de nós, ó. As pulseiras, as testeiras. O que é testeiras? Alguém sabe? Não, é de testa, mas do que é? Um pano? Uma corrente? Tá. Testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites de cabelo da cabeça, as correntinhas do tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz. As roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos e as roupas de linhos e as tiaras e os chales. Aqui ele só citou. É como se eu tivesse uma boneca aqui, dando uma boneca cristã, e Deus vindo trazer um monte de acessório para nós, e Deus nos veste de uma forma muito linda. Depois ele fala, olha, eu vou ter que começar a tirar. Toda beleza, toda graça, toda glória de vocês eu vou ter que começar a tirar para vocês entenderem que vocês estão fora do prumo. E aí vem a coisa séria. Porque olha o fiasco. Olha a consequência disso. Versículo 24. Em vez de perfume, vai começar a haver mau cheiro. Em vez de cintos, vão começar a ter cordas. Cordas é escravidão. Em vez de belos penteados, nós vamos começar a ver calvície. Em vez de roupas finas, será veste de isolamento. Em vez de beleza, haverá cicatrizes. Seus homens cairão a fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate.
Olha isso aqui, gente, isso aqui me ardeu quando eu vi, porque é o que está acontecendo hoje. Olha isso aqui, ó, lá embaixo no 4. Naquele dia, 7 homens, presta atenção, naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Gente, o que nós estamos vivendo hoje? A Barbie no seu palácio, com a sua cama solteira, linda, maravilhosa, super na moda, com não sei quantos mil seguidores, tudo acontecendo na vida dela, e ela solitária. Peguem itens por itens desses que eu li. É hora de quebrarmos a nossa arrogância. E se você, mulher, fala e pensa no teu coração: eu não sou arrogante. Ai de nós. Ai de nós. Ai de nós. Mas se mesmo assim você não se identifica por se sentir arrogante, por entender que teu coração é humilde, que você é aprovada por Deus, fique atenta para poder ajudar as que estão vindo atrás. Porque olha só o que disse aqui, ó: em vez de perfume haverá mau cheiro. Eu quero contar uma história de perfume para vocês. Eu tenho a liberdade porque ela já contou isso em outros lugares. Quando a Vivi lançou o primeiro livro dela, ela foi muito intimidada. Não sei se ela contou isso, mas quero contar para vocês. Já contou isso? Não sabe? Que a Vitória falou: não ligue para a intimidação. Teve uma mulher muito famosa, muito conhecida, que até hoje eu não gosto dela, porque ela falou aquilo. Falou da minha amiga, falou de mim. Mas ela falou assim, ela se irritou com o perfume da Vivi. No lugar que nós estaríamos indo ministrar juntas num congresso, ela comentou alguma coisa do perfume dela. E naquele dia eu senti como se a mulher estivesse desonrando o livro que a Vivi ia lançar naquele dia. E que aquele dia ia ser o dia mais feliz, tão sonhado para a vida dela. E aquilo entristeceu o coração dela. Eu não sei o que eu falei para você, mas eu tinha tanta certeza. Eu falei: esse livro. E a Vivi falou assim para mim: mas esse livro é tão pequenininho. Lembra? Você falou alguma coisa assim? Esse livro é tão pequenininho, tão simples, tão simples. Todas as vezes, gente, eu falo para vocês com meu coração rasgado, todas as vezes que eu vejo um livro da Vivi sendo o livro mais vendido, o livro mais não sei o quê, o livro mais best-seller, o livro mais não sei das quantas, eu penso assim: aquela palavra daquela mulher que se incomodou com o perfume dela é porque era o bom perfume de Cristo. E aquele livro que aquela outra mulher falou que era, falou não, mas deu a entender que era simples e pequeno, Deus exaltou. Nós não temos que realmente nos preocupar com nenhum espírito de intimidação. Invejosa. Isso aí, gostei de quem falou. Mas na hora a gente se abate. Parece que todo o teu esforço é desvalidado. Parece que todos os dias a dependência de Cristo para escrever uma coisa não, em um segundo cai por terra. Só que, gente, a má notícia é: nós estamos, em vez de perfume, nós estamos começando a exalar mau cheiro. Cheiro de hálito. Cheiro de um comando, de um discurso que não tem sido um discurso de graça. Eu, infelizmente, tenho ouvido muito que as mulheres lá de fora não estão tão diferentes do que as de dentro. Isso é sério. Quando está escrito, em vez de cintos, é corda. Nós estamos escravizadas a quê? A como? De que forma?
Tiraram o sacrifício, a doação, a união, e tudo de fato foi substituído pelo egoísmo. Em vez de belos penteados, calvície. Gente, eu tenho uma amiga que ela é tricologista. Estou com tricotilomania, que é uma doença da psicologia. Tricologista. Eu tenho uma amigona minha que é tricologista. Eu pedi para ela me dar uma aula de calvície antes de eu vir para cá. Eu não vou reproduzir o que ela falou, porque ela falou todos uns termos técnicos. Mas eu pedi para ela o que é exatamente uma calvície. Você não via mulher com calvície há 100 anos atrás. Sabiam disso? E apesar dela dizer para mim que ela é androgenética lá, que eu pedi para ela, mas qual que é o efeito? Ela falou assim, estão ocorrendo excesso de masculinização, aumento de comportamentos agressivos, as mulheres estão diminuindo o desejo sexual, diminuindo o desejo por intimidade gostosa, não intimidade sexual, aumentando o nível de pelos, mudando a voz e diminuindo o sensor da menstruação. O que está acontecendo com nós mulheres hoje é o que Deus falou aqui em Isaías 3. Em vez de belos penteados, nós estamos com calvície, procurando o que não sei como, para quê? Talvez em função dos ídolos, mas agora é hora de uma quebra. E eu creio que hoje à noite, a hora que a Vivi terminar a ministração de encerramento, e a pastora Vitória, que eles possam fazer assim aquela oração de você olhar e falar, Pai, por favor, me tira desse lugar, porque eu não quero viver Isaías 3. Ao invés de roupas finas, veste de lamento. E o pior, ao invés de beleza, cicatriz. Cicatriz pelas dores que a gente está levando, de trauma, de coisa que eu não vou me estender aqui, porque eu acho que todo mundo já sabe. O excesso de masculino, realmente, tem mudado o nosso cheiro. Agora preste atenção. O teu cheiro atrai o macho, atrai o seu esposo. Com você fazendo muito, toda hora, dormindo menos, está deixando de exalar aquilo que atrai esse homem. 80% hoje dos casos que eu tenho atendido de casal, os homens estão com baixa testosterona. Eles estão diminuindo o desejo por suas mulheres. As mulheres estão reclamando. E eu vou falar um negócio. Eu atendo umas gostosas, peitudas, bundudas, com cintura fina. Uma mulher mais linda que a outra. Aonde é que está o problema? Eu entendi que beleza não é o problema. Fui pesquisar, fui estudar, fui atrás. Uma das causas de diminuição da testosterona do homem, os homens nos últimos 50 anos estão dormindo 2 horas a menos. E isso está interferindo todo o hormônio masculino. Aí pega o que esses homens estão vivendo, soma com o que nós mulheres estamos vivendo. Gente, isso acontece comigo, acontece com vocês. Nenhuma de nós está livre de viver isso. O que vira? Eu não sei o que vira. Vira isso que está dizendo aqui. Os homens cairão a fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. Figura masculina? Ferrou. E se eu for colocar, não deu certo o slide, né? Voltando lá para o slide. Eu vou insistir, esse slide vai sair. Nem que seja desconfigurado, mas se eu for pegar uma foto que eu queria mostrar para vocês, do filme, vocês não têm noção, olha como é demoníaco. Eles têm uma foto que eles exploraram no filme, que é ela dirigindo o seu carro rosa, ela maior, ele parecendo um pato de bobo do lado, ele não dirige o carro. É ela quem dirige, é ela quem governa. Que entra como complemento do que a Vitória trouxe para nós também. E intencionalmente
Se vocês pegarem a caixa da Barbie dos anos 60, o Ken, ele tinha quase uma cabeça a mais de altura do que a Barbie, que era pequenininha. E agora, inverte-se o processo, eu sou tão grande, mas tão grande que eu não preciso de você. Isso não vai dar certo. Eu sei, nós estamos numa igreja, todo mundo concorda, todo mundo quer ser amada, protegida, está tudo certo. Eu entendo que eu estou falando com mulheres que entendem e compreendem a mesma coisa. E nada contra a gente ter autonomia, fazer tudo isso e ser cuidada pelos maridos, está tudo bem. Porém, algo precisa ser conectado, principalmente para as gerações seguintes. Porque agora assustem vocês. Outro dado que vocês precisam saber. Até o xixi da mulher está dando problema. Sabe por quê? Porque eles estão com alto índice de bexiga fraca. Porque a mulher, quando vai fazer xixi, ela empurra o jato com força para baixo. Porque ela não respeita nem sequer a musculatura da bexiga dela. Porque ela já tem que sair correndo. Porque ela tem horário. Porque ela tem que ir no mercado. Porque ela tem que buscar filho. Porque ela tem que fazer... E aí ela senta no vaso, faz xixi, empurra o jato, pega e sai. Enquanto os maridos respeitam o trono. Vai dizer que marido não respeita o trono? Gente, nós temos que aprender com esses homens. Eles respeitam o trono, eles sentam. O mundo acaba e o trono deles é respeitado, gente. Nós precisamos respeitar a nossa bexiga também, para não dar problema lá na frente. Então, o que acontece quando nós estamos nesse processo? Se eu não respeito xixi, se o meu cheiro está mudando, a minha correria não para. Tudo no cérebro acontece de uma forma elétrica, química e mecânica. E eu, pelo excesso da distração, estou completamente saindo fora desse eixo. Qual é o resultado de tudo isso? Vamos lá? Isaías 6 responde, pulem lá para o 6, versículo 9. E aí a coisa fica preta. Uma das coisas que eu falei no livro Feminina é sobre, para mim é a parte mais linda assim, do livro, é sobre os 5 sentidos. E eu nem vou estender aqui sobre isso, porque não é o tema central hoje. Mas uma das coisas, se alguém me pergunta o que é uma mulher essencialmente feminina, é uma mulher que está atenta aos 5 sentidos. Ela para, ela olha, ela pega, ela observa, ela escuta e ela está atenta com o espírito no lugar que ela vai. Mas o que está acontecendo hoje? Me diz se não é o que a gente está vivendo, olha aqui. Isaías 6, 9 que diz... vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Está acabando os 5 sentidos. Estejam sempre vendo, mas não percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. Para quê? Olha esse para quê, que impressionante. Por que as pessoas estão querendo que eu não tenha os meus 5 sentidos aguçados? Alguém sabe me responder? O que é uma mulher com 5 sentidos aguçados? Ela se torna o quê? Sábia? É uma das coisas, mas tem outra coisa. Uma mulher com 5 sentidos aguçados, ela se torna o quê? Completa também. Quem dá mais? Difícil de manipular também. Feminina também. Ela se torna perigosa. É verdade. É verdade. Uma mulher com 5 sentidos aguçados, ela fica perigosa, porque ela não vai cair em armadilha. Ela está olhando aqui, mas ela está atenta lá. O filho falou uma coisa, ela vai dormir, ela fica pensando naquilo que o filho falou. No outro dia ela vai e conserta. Eu já sei que ontem eu fui dormir e pensei, próxima vez que eu marcar a unha para Ana Clara, Carolina e Vitória,
eu vou junto. Eu vou seguir o marido. De tantos conselhos, ele foi me dar esse. Uma mulher atenta aos 5 sentidos, ela é esquisita. É verdade, ela é esquisita, porque ela está aqui, de repente ela some, ela vai para outro lugar, daí de repente ela é uma borboleta, ela sai daqui, vai para lá, porque ela sabe que ela tem que, o foco dela é onde o Espírito guia, é onde o Espírito quer que faça, é onde eu quero, é onde o Espírito quer que eu olhe, é onde o Espírito quer que eu ouça, é onde o Espírito quer que eu toque. E entra e volta para Isaías, para que vocês não estejam sempre ouvindo, mas nunca entendendo, que não vão para 500 congressos, mas está lindo, maravilhoso, não entendem nada. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Tornem sensível o coração desse povo, torne surdo os seus ouvidos e feche seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. Por quê? Para quê? Para que não se convertam e sejam curados. Olha que sério. Quando você começa a ficar atento aos 5 sentidos, Deus começa a te dar autoridade para que outras pessoas sejam convertidas e outras pessoas sejam curadas. Por isso é conveniente a mulher ser cega, surda, muda e distraída. Ai, gente, cansei da notícia ruim. Agora eu quero trazer a boa. Vocês têm alguém que vocês contam as coisas bem legais? Porque assim, a gente não pode contar as coisas felizes para todo mundo, não é? Vocês não têm uns amigos em particular que você... Amiga, deixa eu te contar, aconteceu isso. Sabe aquela coisa que você não pode divulgar nas redes, porque vai dar a impressão que você está querendo se achar? Semana passada, eu e meu marido vivemos uma coisa muito feliz. E eu estava tão feliz, que eu estava vivendo aquilo. Aí eu falei, amor, eu estou vazando de felicidade. Ele falou, eu também, eu fiz uma coisa esquisita, mas tudo bem. Aí eu falei, ai, amor, tem que sair por algum lugar. Eu mandei mensagem, sabe para quem? Para o Telmo da Vive. Eu e o meu marido. Amigo, deixa eu te contar. O Adriano fez uma coisa que eu nunca imaginei. O Adriano estava do lado, contou para ele. E a gente dividiu aquela alegria, a gente compartilhou, porque a gente sabe quando você pode compartilhar com uma pessoa que você sente que vai realmente se alegrar com você, como se fosse algo acontecendo com ela. Não é? Mas uma das coisas que foi tão bom para eu poder dizer para vocês, existe a boa notícia, é que a boa notícia é você entender que quando uma mulher está nos 5 sentidos, ela vai fazer menos. Ela vai se esforçar menos. Ela não vai estar em todos os projetos. Porque ela é esquisita. Ela é esquisita, ela não, às vezes a agenda dela tem que ficar livre porque ela não sabe se Deus não vai falar uma coisa na semana que vem que ela precisa fazer e ela tem que estar livre para voar naquela esfera da onde o Espírito está guiando ela. Faz sentido? Eu atendo muito homem, eu amo atender homem. Acho que eu gosto de atender mais homem do que mulher. Eu gosto da cabeça prática de homem. E eu não consigo entender uma coisa que eu pergunto para muitos deles. Por que vocês gostam de pescar? Eu confesso que para mim é muito estranho, é difícil, porque eu comento com eles assim, eu não consigo te entender. Se eu fosse num lugar, ficasse olhando para o mar com uma vara, o dia inteiro eu ia entrar num tédio, ia me dar um ruim com aquilo, eu não ia dar conta. E um deles me falou essa semana uma coisa que eu gostei, olha que legal, eu não sabia disso. Ele é profissional na pescaria. E ele me falou assim, Karine, eu vou te falar, sabe por que a gente gosta de pescar? Eu falei, me explica, porque eu vou me esforçar para entender. Vou te contar. A diferença de um profissional para o amador é o seguinte, os dois têm a mesma vara, os dois fingem que colocaram a mesma minhoca, eles têm tudo igual. Só que o profissional, ele fica lá parado,
E ele está conectado com aquela água que ninguém vê o que está acontecendo lá embaixo, mas ele percebe a vibração do que está acontecendo lá embaixo. Ele não está vendo. Mas eu, como homem, me sinto atraído porque eu estou parado e eu, de alguma forma, eu estou tão conectado com aquela água que, de repente, eu sinto uma vibração de peixe passando. E eu sou tão perspicaz naquilo que, às vezes, tem momentos que eu puxo o anzol e vem um olho assim, não deu tempo nem do peixe pegar na boca. De tão prático que a pessoa se torna, porque a pessoa captou a vibração daquilo que ninguém vê, porque a gente só está enxergando o que está vendo, né? Eu pensei que interessante, isso é exatamente uma mulher com os 5 sentidos aguçados. Ela percebe vibrações. Vibrações que eu digo, gente, vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus, eu vou ter que explicar que não é vibração, sei lá das quantas que o povo fala. Eu estou falando, ela se incomoda, ela está parada, eu senti um desconforto, não sei por que eu senti. Eu senti um desconforto com aquela pessoa, com a outra. Ela dá bola, ela presta atenção. Tem alguma coisa aqui que não está legal. Não, tem uma coisa aqui que está legal. Quando a gente, ou não é, Vivi? Quando a gente vai ministrar, se sente a atmosfera do lugar, não sente? Não tem lugares que parece que a coisa não vai e você capta. É incrível como isso é verdadeiro. Uma mulher no feminino, ela tem que se voltar para esse processo. Parem de querer ser uma heroína notada, até porque elas ajudam, elas são lindas, elas são maravilhosas, mas elas estão sempre sozinhas. Podem perceber, elas fazem uso desproporcional da força delas. Todo herói acaba sozinho. Não inventa de querer ser uma. O que nós estamos vivendo hoje é, os números realmente têm sido os nossos inimigos. Por que eu falo números? Porque peso já é um inimigo, né? Para muitas. Aí eu tenho que ter a minha cabeça concentrada em aumento de seguidores. Ou eu tenho que focar meu foco no aumento do nível, do número, do dinheiro, do não sei o que da empresa. Deixa lá uma coisa. Em 12 anos, o Instagram não vai ser mais o que domina. Vou contar, isso aqui todo mundo se esforça tanto para algumas coisas, vocês ficam editando vídeo para fazer não sei o quê. Ele é um recurso maravilhoso, para ser bênção. Não é para não usar, eu tenho, está tudo certo, não é esse. Não coloque uma força desproporcional em algo que em 10 anos vai acabar. Porque eles vão migrar, vão para outra. Ou você entra para outra, ou você fica nessa. Há 10 anos atrás, o Facebook era o que governava. Estou mentindo? Antes de 10 anos atrás, era o Mirk, não era? Vocês estão ligados, Orkut. E aí a gente coloca toda a nossa energia para o Instagram. Deixa, gente, Deus exalta, Deus humilha. Lembre do exemplo da Vivi. Deus exalta, Deus humilha. Sem fazer esforço. Sem fazer esforço. Opte por ser uma sentinela. A mulher, muito verdadeiro isso, que está com os 5 sentidos aguçados, ela nem sempre está na batalha, sabia? O povo está brigando lá. Ela está aqui, ó. Mas ela não está aqui porque ela é melhor. Ela só está aqui porque ela é a que está conectada nos 5 sentidos. Eu não tenho que estar lá nessa batalha hoje. Ela não vai ser uma mulher que vai sofrer tanto, porque o único e maior trabalho dela eu preciso estar atenta ao que o Espírito quer que eu fale, faça, toque, ande ou escute. Faz sentido isso para vocês? Ser feminina é entender que eu preciso conectar isso com as próximas gerações. Porque, gente, não é sobre performance. Mulheres curadas não estão performando hoje, viu? As curadas de verdade
Já esse ano eu senti uma mudança radical. Desistiram de performar, porque elas estão começando a viver mais. Glória a Deus por isso, porque tem gente acordando e vão ficar mais. Eu creio, dia 25 de outubro, quero convidar vocês para estar lá em São Paulo, no Amília Uma. A Vivi vai estar, a Vitória vai estar, Sara vai ter um monte de gente para orar por arrependimento pela nossa nação, para mudar o que nós vivemos hoje. Tudo que a gente vive nada mais é do que uma forma de se sobrepor ao outro. Se você é mais magra, quem está do seu lado é porque está inadequada. Se você entende de roupa e a outra está mais ou menos, fico superior a quem não entende. É hora de sermos quebradas. Para que você não tenha calvície, que você seja uma pessoa que não vai atribuir cordas de escravidão, mas cintos de beleza. Que você libere o bom perfume de Cristo, como a Vitória colocou no quarto dela, que o Espírito Santo permitiu com que ela sentisse um cheiro do qual seria exalado. Que a gente retrate, que a gente faça menos. Que a gente não poupe os filhos homens. Por favor. Porque vocês estão me dando muito trabalho. Está desesperadora a quantia de mulheres cansadas e homens completamente passivos. Está triste, está cansativo. Está cansativo. Eu sei que o filhinho de vocês é lindo, querido, maravilhoso, carinhoso. Você ama ele, mas, gente, ele é menino. Homem bom não pode ser poupado. Nenhum homem que eu conheço que é realmente bom foi poupado. Nenhum homem macho, entendeu? O que age, o quem grande, não o quem de agora. Eles não tiveram vidas poupadas. Pelo amor de Deus, com todo respeito, que ninguém grave a gente. Não poupem os maridos de vocês e não poupem os filhos. Não poupem. Para que não te sobrevenha calvícies futuras. Trabalhe em grupo. Para que eles façam e para que eles sejam o Popeye e vocês sejam a Olívia. Amiga, você não conseguiu o slide, né? Eu estou acabando aqui. Mas, como elas ficaram só com a minha fala, você consegue colocar o último slide, que é um ursinho, que eu coloquei ali? Quero falar para vocês, só para ir terminando, que há dias, quando eu era criança, quando eu comecei a escrever o livro, eu voltei para o meu eu lá e eu pensei, é mais 5 minutos, tá, gente? Eu voltei para o lugar que eu lembro de mim mesma, que eu estava conectada com meus 5 sentidos. E eu lembrei que tinha uma área da minha vida. Amiga, se você não achou, tá tudo certo. Só tenta achar na internet para mim. Posso te pedir? É a Maiara que está aí atrás. Tenta achar para mim o ursinho peposo. E coloca na projeção que eu já vou agradecer. Quem aqui conheceu o ursinho peposo? Gente, eu tinha um ursinho peposo na minha casa. Eu não brincava de Barbie, mas eu tinha o meu peposo. E eu fazia uma coisa com o peposo, eu levava ele na sacada da casa que a gente morava, e eu me enrolava numa coberta, e eu sentava naquela varanda, aquela sacada, e eu ficava... Minha mãe e meu pai ficavam lá embaixo assistindo Tieta. A gente lembra de tudo, né? E eu ficava sentada num frio, olhando para a rua, assim. Mas eu estava completamente conectada com Deus sem saber que era Deus. Porque a minha busca de conversão foi sozinha, né? Eu não venho de família cristã, né? Deus realmente me escolheu. E, gente, era tão especial para mim. Aquele momento eu sentia a temperatura, eu sentia tudo o barulho da noite, eu sentia a coberta e a sensação é que eu protegia aquele peposo.
Olha que interessante que aconteceu comigo 2 semanas atrás. Deus tem feito umas coisas tão bonitas, porque eu nunca fiz tão pouco. E nunca está acontecendo tanta coisa comigo. Eu tenho tanta certeza que o meu recado para vocês é: façam menos. Saiam de projetos que cansem. Às vezes eles são maravilhosos, mas são para um depois. Faça coisas somente que você sinta que está no seu coração. E ao seu tempo tudo Deus trará ordem. Mas olha que legal. Eu sonhei 2 semanas atrás que eu nunca tinha sonhado com o Peposo. Eu sonhei que eu tinha voltado para aquele lugar, para aquela sacada. E naquele lugar eu estava colocando colchões para que eu deitasse. E quando eu acordei, eu entendi o recado. O recado de Deus para mim, que é o que eu quero transmitir para vocês hoje é: volte ao descanso, ó minha alma. Porque Deus tem sido bom com você. Volte ao descanso. Pegue o seu Peposo, coloque colchões, faça coisas específicas, faça menos, deixa o Espírito Santo te quebrantar, te usar, ou fazer você calar. Mas uma coisa eu quero dizer: não percam de vista o ato de estar com vestes novas de louvor. Oh meu Deus, lá no final, falei que ia aparecer. Parabéns, pessoal da técnica. Agora já, então tá, né? Vou ter que me obrigar aqui a estender um pouco, 2 segundos. Volta pro primeiro lá, que o primeiro é o quem? Que esse é o primeiro. Anos 60. Olha só, aqui dá pra ver. Olha a casinha da Barbie aqui, gente. Não dá pra ver tão claro. Mas aqui tinha tudo preparado, tinha cozinha e tudo para eles. Era tudo pensando na família. Pode passar, pode passar. Aqui é uma Barbie que ela é tudo coisa de cozinha também, de casa, tá? Pode passar para todos. Pode ir lá, olha lá a casa dela lá em cima. Vamos para a próxima. Ó, pegava na casinha. Aqui, ó, isso aqui são itens de alimentação. As panelinhas. Hoje a gente nem dá tanto para as meninas, porque isso incomoda, faz bagunça na casa, né? Ó, aqui, ó, melhorou. Pode passar. Você consegue deixar lá no Peposo, meu Pepozinho maravilhoso? Enquanto ele termina e o povo do vocal aqui está aqui atrás, eu quero falar para vocês um negócio que me pesou, e me pesou muito. Porque quando Deus fala, troque as suas vestes, para que não sejam cintos de corda de escravidão. Oh, meu Peposo ali, ó. Ai, gente, olha que lindo. Ele é lindo, né? Retorne ao descanso, ó minha alma, porque Deus tem sido bom para você. E uma das coisas que mais, vou fechar, mais Deus tem me falado esse ano, é uma coisa que eu tive o privilégio de compartilhar com a Vivi, numa live que nós fizemos no lançamento do Feminina. E lá a gente falou sobre sinos e romãs. E aí, essa é a última história. A palavra de Deus fala que a estala sacerdotal, ela tinha sinos, né? Que são os barulhos. O barulho do Espírito. Toda vez quando você entra em algum lugar, que você exale o perfume de Deus, que você leve o barulho do Espírito. E romãs, que olha que lindo, isso aqui é um presente que a mulher mandou eu entregar para a Vivi. Porque toda vez que eu venho aqui, eu me encontro com ela, alguém... Eles acham que eu sou correio. E eles me mandam entregar. É a Igreja do Espírito Santo, que é onde a Angel está. A Luconte mandou, mas eu senti de dar para sua filha e não para você. Sabe por quê? Porque o ano que vem vai ser um ano muito profético para ela. Então, Vitória, por favor, consegue vir aqui? É um rito que eu gostaria que a Vi desse para outra Vi.
Porque eu quero falar para vocês, só para encerrar mesmo. Vitória, pode vir aqui. Minha linda, o ano que vem você vai receber ordenação pastoral. E você sabe a seriedade disso. Quando Êxodo, né, fala da Levítico, eu acho, sei lá, Êxodo. Quando fala da romã, nem sei, gente, eu não sou boa com número. Quando fala da romã, ele fala do fruto do Espírito. E eu quero contar, sua mãe vai te dar do jeito que ela quiser. Mas antes dela te dar, eu quero contar para vocês que esse ano, quando eu fiz aniversário, agora um mês atrás, eu sempre uso roupa, sabe aqueles hobby, felpudo branco em casa? Eu chego e coloco aquilo. E Deus tem falado tanto comigo sobre sinos e romãs, tanto, que eu resolvi fazer um rito na minha casa. Eu comprei 9 romãs e comprei 9 sininhos. Porque até isso Deus é bom, ele equilibra, ele não deixa, ele coloca um sino, depois coloca uma romã, ele vai intercalando. E aí, olha só o peso disso. Eu dei para cada mulher da minha família gravar, costurar uma romã. Aí eu dei para uma filha minha, que é a alegria da nossa casa. Eu falei, ela vai ser o fruto da alegria. Dei para o Adriano, meu marido, domínio próprio. Que ele é o único que tem controle no chocolate, lá em casa ninguém tem. Então eu falei, ele vai ser o domínio próprio. Dei para minha mãe, dei para minhas 2 irmãs. Então foi um dia inteiro onde nós costuramos. E ficamos falando de Deus de uma forma... Foi o melhor aniversário da minha vida. Só que olha o que aconteceu depois. Cheguei em casa, com tudo aquilo lindo e costurado, eu fui colocar exatamente com essa roupa. Eu não suportei. De tão desconfortável que eu fiquei. Eu coloquei aquilo. Eu comecei a andar. Eu senti um temor. Eu senti o peso do que é uma estola sacerdotal. A seriedade que é você entender que cada passo que você dá precisa ser santificado. Precisa ser puro. E que o teu andar, a tua fala tem que carregar o fruto do Espírito. Gente, deu 10 minutos, eu estava assim, ó. Sem brincadeira. Eu arranquei aquilo. E vocês não acreditam. Eu descosturei tudo. Tirei, arranquei. De tão desconforto. Porque eu senti um temor. Um temor de arrependimento, de seriedade, de falar, Senhor, me quebranta. Senhor, me quebra, pelo amor de Deus, Pai, tudo que esteja em desacordo contigo, me coloca no centro do teu querer, porque eu quero ser digna de vestir essa estola aprovada pelo teu Espírito, Deus. E que nesse dia, nesse encerramento que vocês estão vendo aqui, que eles nos deram como objeto de decoração, todas as vezes que vocês veem isso, que vocês lembrem. Mas esse congresso foi escolhido para que, como a Vitória, que estava com 5 sentidos aguçados quando teve direção do tema desse congresso, levem a sério o quebrantamento, porque eu vou falar, eu achei que a história ia ser outra, eu achei que o final ia ser lindo. Eu até achei tão lindo que eu falei, é digno de contar numa página de livro. Só que eu não esperei que o final dele ia ser tão ruim, porque eu entendi o peso disso. E hoje vocês estão assistindo uma mãe fazendo o legado de uma filha.